privilégio está inclusive no branco, que a gente, inclusive vamos discutir depois aqui o seguinte, colorismo, né? Então temos aí o detalhe do colorismo, né? Então tem o negro retinto, o negro mais claro. Mas isso é para dividir, isso é para nos dividir. Não, legal, não, mas tô falando, não, mas dividir assim entre os negros. Mas se for entre os olhando, falando do prisma do branco, olha o problema que cria. Se for discussão entre os negros, divide. Mas eu vou dar o prisma dos brancos. Infelizmente, eu estudando o assunto, é verdade e concordo quando você ainda vê que entre o negro de pele mais clara e o negro retinto, ainda tem alguns privilégios por de pele mais clara. Com certeza. Entendeu? Então existe isso. Isso que eu quero dizer. Então ainda tem aí o disfarce. Aí que está o disfarce. Então, por exemplo, eu estou cumprindo uma cota. Né? O branco. Então eu vou cumprir uma cota. Eu vou pôr negro na empresa. Só que eu vou escolher esse negro, aquele negro retinto, não. Entendeu? Dentro dessa fala que vocês tiveram aqui, Getúlio, tanto o Nilton como você, eu acho que tem um fato que a gente tem que olhar, que é que o mundo está olhando. Né? A questão do ESG, ela é algo nas empresas aí que ela é real. Né? As empresas estão olhando, se a gente parar para olhar, a gente tem mudanças. Nós temos visto mudanças, inclusive na televisão, inclusive na mídia, e nas empresas, essa mudança precisa acontecer. Esse debate ele precisa ir para um caminho hoje que eu vejo que é muito pensar na educação. A gente sempre discute cota, com certeza nós vamos falar disso aqui hoje, mas tem um ponto que a gente precisa olhar e que a gente precisa falar, que é da educação do ensino básico e do ensino médio no Brasil, das escolas públicas. A gente precisa olhar para esse troço, porque não adianta a gente ver que tem muitas empresas e grandes empresas fazendo uma movimentação para ter diversidade nos seus quadros, seja LGBTQIA+, ou de gênero, ou de raça, se nós, que somos negros, nós não estamos conseguindo fazer com que as nossas crianças estudem e tenham a capacidade de competir para entrar na faculdade, para ocupar os lugares nessas empresas, vai cair sempre nessa falácia, que é uma falácia que a gente sempre ouve falando, mas é muito difícil de achar, é a estrutura que é montada para que a gente não esteja nos lugares, e aí eu posso te falar da engenharia, que é onde eu tenho experiência. A gente tem aqui no Brasil uma coisa meio mística de que matemática é difícil, de que física é difícil, mas espera lá, nós somos descendentes dos construtores de pirâmide. Porra, a gente tá fazendo engenharia a gente faz engenharia há muito tempo. As construções mais antigas do mundo foram os africanos que fizeram. A gente tem aqui no Brasil o exemplo dos irmãos Rebouças, que construíram boa parte da infraestrutura do Brasil. Então a gente tem que olhar para isso e pensar, a gente precisa mudar o ensino fundamental. É óbvio que a cota é importante, mas ou a gente pensa no ensino fundamental, no ensino médio, nossas crianças pretas da periferia na escola pública, ou a gente vai ter muita dificuldade de mudança a longo prazo, né? A mudança da cota ela é uma mudança imediata. A gente já mudou o número de pessoas negras nas universidades, mas a gente precisa ter continuidade. E a gente precisa estudar em escola boa, a gente precisa ter colégios, pré-escola, escola boa para essas crianças. Então, eu acho que esse é o ponto também. A gente tem sim, eu vejo sempre que do lado empresarial as empresas estão pensando numa mudança, mas a gente tem que pensar na educação.